Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, para dar continuidade às nossas exposições deste documento. Mateus, capítulo de número 5, e ouçamos a leitura dos versículos 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22 nos diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Amém. Meus irmãos, no último sermão sobre este documento, sobre este evangelho, nós vimos o exemplo e o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo de que os seus seguidores, aqueles que se dizem cristãos, deveriam ultrapassar em muito a moralidade e a vida espiritual dos melhores homens daquele tempo, dos considerados os melhores e maiores religiosos daquele tempo, que eram os escribas e os fariseus. E eles deveriam fazer isso indo além da religiosidade externa, daquilo que o mandamento naturalmente ensina, mas não em sua profundidade. E a seguir, ele passa, depois de ter feito esse anúncio gravíssimo, muito solene, o versículo de número 20, dizendo: se a justiça de vocês, se as práticas de vida de vocês, se o entendimento de vocês a respeito da vontade de Deus expressa na lei, não for muito além daquele que possuem os escribas e fariseus, ou seja, as pessoas mais entendidas em termos de Bíblia na época e em termos de práticas da época, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. Então nós estamos diante de um texto que é caríssimo aos cristãos, e não apenas um, porque Jesus vai usar aqui 6 amostras da lei de Deus para mostrar como é que os crentes devem entender, de acordo com a interpretação dele, e não de outro escriba, de outro rabino, como é que eles devem entender a lei de Deus, que, aliás, Jesus mesmo disse que não veio para revogar, veio para cumprir. É claro que o nosso cumprimento da lei, que é imperfeito, que é falho, é diferente do de Cristo, mas, em algum sentido, em alguma extensão, o reflete, ou pelo menos deve refleti-lo. Então, nós estamos diante de 6 exemplos. Hoje nós vamos começar a tratar um deles, que trata do 6º mandamento da lei de Deus, e Jesus passa a seguir a ensinar, valendo-se desses 6 exemplos, para que nós entendamos de que modo podemos viver acima, ou de modo mais profundo, como podemos viver em relação àqueles que eram os melhores entendedores da Bíblia da época e os melhores praticantes, e que mesmo assim estavam totalmente fora do reino de Deus, irmãos. Por quê? Porque simplesmente não confiavam na graça de Jesus Cristo. Não é? O assunto que nós lemos, sobre o que nós lemos aqui, vai dos versículos de 21 a 26. Essa é a porção inteira que trata sobre a questão do homicídio, ou a questão do assassinato, do não matarás. Não é? Primeiro, Jesus mostra que a lei proíbe o assassinato no sentido mais concreto do termo, que é ir lá e matar alguém com desejos de morte, não é? Versículo 21. Ele também, versículo 22, proíbe a atitude assassina, a postura interior do assassino é proibida pelo mandamento. Depois, os versículos 23 e 24, neles há uma ordem para que o crente procure a paz com a irmã ou com o irmão que tem raiva dele. Então, é ele que tem que procurar a pessoa que não gosta dele ou que está chateada. E no finalzinho aí do versículo de número 26, 25 e 26, nós temos a ordem que decorre desse mandamento não matarás, que é a de que os crentes procurem acertar as contas com as pessoas de fora. Então, trata-se primeiro dos irmãos, dos crentes em Cristo, e depois fala-se também do inimigo, de alguém com quem os crentes devem acertar suas contas e assim
procurarem cumprir, dentro das suas limitações e confiados na graça de Deus, este sexto mandamento da lei de Deus. Hoje, irmãos, nós veremos apenas até ao versículo 22, né, que trata sobre a lei, tal como é expressa na Bíblia, né, proibindo o assassinato, e depois, num segundo momento, a atitude assassina, que também é proibida, segundo o intérprete final da lei de Deus, nosso Senhor, é proibida também no sexto mandamento. Vejamos então, inicialmente aqui, que Jesus declara o mandamento, aquilo que todo mundo já conhece, né? Que todo mundo conhecia na época, que todo mundo conhece facilmente hoje, que é o não matarás. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Matar aqui significa assassinar, ou seja, fazer o mal ao outro no sentido de arrancar o seu bem maior nesta vida, que é a própria vida, e fazer isso de caso pensado. Havia diversas interpretações naquele tempo sobre como se cumprir perfeitamente esse mandamento de não assassinar as pessoas. A mais básica era a seguinte, irmãos: quem assassinasse uma pessoa com intenções malignas, de ódio, querendo de fato arrancar a vida da pessoa por uma questão pessoal, essa pessoa se tornaria réu de um tribunal humano. E até hoje é assim, não é? Quando fica confirmado que houve dolo, a pessoa tem que se lidar com as consequências humanas. Um tribunal humano deve ser instaurado. O mandamento não se aplicava, por exemplo, a sacrifícios de animais. Não se aplicava a isso, não se aplicava também à legítima defesa. Era possível alguém matar outro antes que ele próprio fosse morto. Também ele não se aplicava a acidentes, porque quando acontecia, né, como aqueles exemplos do Antigo Testamento, de alguém matar por acidente outra pessoa, havia um lugar chamado cidade de refúgio, e havia depois disso vários recursos para provar que a pessoa de fato assassinou, ou matou, na verdade, não assassinou, não fez aquilo na maldade ou no dolo. E também não incluía aqui, entre os assassinos, aquele que matasse em nome de uma corporação, no caso do Estado. Tanto é que Êxodo 20 fala, não assassinarás. Êxodo 21 já diz assim, aquele que sequestrar, mata, tem que matar. Então alguém tinha que ir lá e matar o sujeito. Então ali é a ação do Estado, representada certamente no indivíduo, num carrasco que ia lá e executava o criminoso. Quem matar o outro, querendo de fato, planejando, não tem conversa, tem que matar. Então alguém tinha que ser o agente do Estado para ir lá e punir o culpado. Isso aí não se enquadra, portanto, no sexto mandamento, que é a proibição de não assassinar. Não assassinar. O mandamento, então, não se aplicava a isso. E Jesus continua aqui mostrando que, na sequência do seu argumento, que havia mais coisas a considerar do que aquilo que foi dito e o modo como vinha sendo interpretado a lei de Deus até então, irmãos. E ele diz, eu, porém, vos digo. Com isso, ele não está contrariando a lei mosaica, ele está contrariando as interpretações que normalmente ou eram distorcidas ou eram limitadas, elas não se aprofundavam nas últimas consequências ou até as últimas consequências da lei de Deus. E ele mostra que a lei de Deus, ela é quebrada quando nós não atentamos ao que pode levar ao assassinato. Então, quando as pessoas não percebem que existem nelas, ou que existe nela um princípio que pode conduzir ao assassinato, e elas pensam que não assassinar é simplesmente não cometer o ato, então elas cometem já um crime, já cometem uma quebra da lei de Deus, para a qual Jesus chama a atenção aqui no versículo 22. E ele diz, eu, porém, vos digo, referindo-se não a um contrário a Moisés, mas um contrário aos intérpretes da época da lei de Deus, que limitavam ou distorciam a interpretação total deste mandamento, irmãos. E ele nos mostra que aquele que mata pode matar sem motivo, por acidente. Mas isso não acontece com quem assassina. Aqui nós temos uma diferença que é importante nós mantermos, que é entre matar e assassinar. Você pode matar alguém sem querer, mas você não pode assassinar alguém sem querer. Ninguém faz isso no vácuo, é necessário que haja uma intenção, e toda intenção pressupõe também uma razão, mesmo que ela seja uma razão iníqua, uma razão errada diante de Deus. E quem cultiva essa atitude, essa postura interior, de acordo com Cristo, está sujeito
ao tribunal. Está sujeito a tribunal ou a julgamento, não é? Notem que aqui é o tribunal, é chamado aqui tribunal como no versículo 21. Só que, se nós dissermos que esse tribunal é humano, então o sistema jurídico todo para só para julgar casos de intencionalidade. Isso aí nenhum sistema jurídico faz, e lá na época também não. Isso nos leva a entender que ele já está começando a dizer aqui, você está implicado diante de Deus, porque tribunal nenhum do mundo é capaz de julgar a intenção do coração. Ele julga normalmente os atos das pessoas. Então, isso significa que aquele que tem a motivação assassina, essa pessoa consegue escapar do juízo humano, mas o texto nos dá a entender que do tribunal divino, essa pessoa não consegue escapar, irmãos. E a pergunta que se faz é: como é que alguém consegue ser um assassino sem matar? É essa pergunta que Jesus vai responder por meio de 2 exemplos, mostrando de que 2 modos, ele cita 2, de que modo nós podemos, e Deus nos livre disso, nós podemos assassinar alguém que continuará mesmo assim vivo. E esse é o fardo do versículo de número 22, e Jesus aponta 2 modos de se fazer isso, para os quais devemos estar atentos, porque Jesus está dizendo aqui: se vocês não forem desse jeito, vocês não entram no meu reino, vocês vão ser só como os bons de Bíblia aqui da época, como os que sabem praticar, entre aspas, a palavra de Deus, mas é importante que nós mergulhemos nas consequências do mandamento, nos antecedentes, nos consequentes, e no final, se bater o desespero, que confiemos na graça de Cristo para cobrir as nossas vidas, os nossos pecados, não é? Então ele passa a ensinar no versículo 22 os 2 modos, irmãos. O primeiro deles é a raiva pecaminosa ou a raiva sem motivo, a loucura temporária, o ódio, como quer que chamemos esse sentimento que nós temos, que é o grande impulso dos assassinos. Um assassino precisa ter ódio dentro dele, precisa ter raiva suficiente, no caso de um assassino, para matar, mas diante do tribunal de Deus, as pessoas podem estar implicadas apenas por sentir esse ódio destruidor. Então, ela só difere, esse tipo de ódio aqui só difere do ato mesmo do assassinato em relação ao grau. Ou seja, eu posso sentir profunda raiva, mas de algum modo suprimir essa raiva para não matar certa pessoa. Essa supressão pode até me tornar mais pecaminoso ainda diante de Deus, porque tem gente que suprime o ódio por covardia. Ou seja, eu não vou matar esse fulano porque eu tenho medo de ir preso, senão eu matava. Então, isso é uma coisa muito grave. Jesus está chamando a atenção aqui dos seus discípulos. Existe uma raiva que vem de fontes já ruins, pervertidas, como o orgulho, por exemplo, a inveja, a malícia, a frustração. Existem muitas fontes possíveis para a raiva humana, irmãos, para o ódio humano. E normalmente essas coisas se acumulam, de modo que o que nós vemos normalmente são acessos de raiva que as pessoas têm e ações movidas pela raiva que são comumente desproporcionais ao dano que ela recebeu. A gente vê isso muito no trânsito, né? O sujeito grita com o outro já quer matá-lo. Então está na cara que não foi só por causa do grito. Existe uma espécie de reserva maligna nessas pessoas e no ser humano, melhor dizendo, né, que faz com que a raiva exploda e transforme aquilo no homicídio. Mas Jesus está dizendo, você não precisa chegar lá. E, aliás, muitas vezes você não chega pelo próprio pecado que te auxilia, como a covardia, né, que diz, é melhor não fazer isso, senão você vai preso. Mas no coração você já matou. Essa é a ideia aqui que Jesus está destacando, irmãos. E quem faz isso se coloca, pelo menos no foro íntimo, se coloca como réu diante do tribunal divino. Versículos 21 e 22. João deixará isso mais claro na sua primeira epístola, versículo 15 do capítulo 3, ele diz, todo aquele que odeia é assassino. Então, isso aí é o ensino de Cristo, né? Quem odeia, e está se referindo, é claro, quem odeia ao irmão, né? Quem odeia a seu irmão é assassino, mesmo que ele não seja julgado por tribunal humano. Em segundo lugar, irmãos, além da raiva, além do ódio,
Jesus diz que o segundo modo de assassinar alguém é por meio da fala, por meio de insultos. Vejam que o versículo 22 nos diz: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui nós temos dois insultos. Vejam o versículo 22 na parte B, nós temos uma cláusula: e quem proferir um insulto a seu irmão. Literalmente, o que nós temos aqui na língua grega é: quem chamar a seu irmão de raká, que é uma palavra de origem aramaica, um idioma muito, muito próximo do hebraico, que ocorria como um insulto na literatura antiga. Ele significava mais ou menos algo como tapado ou idiota. É sempre complicado você procurar fazer uma transposição dessa, porque pode perder um pouco da força que tinha naquela época e da gravidade do xingamento, não é? Mas nós devemos nos lembrar que na cultura judaica eles tinham um valor, eles atribuíam um valor ao nome muito maior do que nós atribuímos hoje, não é? Existem pessoas que trocam de nome, mudam de nome, outras pessoas recebem apelidos e não tem problema com isso, são chamados até publicamente pelos seus apelidos, não tem problema, por diminutivos, por aumentativos, não é? Outros assumem nomes artísticos. Então nós temos uma certa flexibilidade, uma certa versatilidade que o judeu não tinha. E o nome tinha muito mais de sagrado para ele, não apenas pela história do povo de Deus, não apenas por sua cultura, não apenas pelas coisas que aconteciam na própria família dele para que ele tivesse aquele nome. Havia esse peso, então, que nós temos, por causa disso, dificuldade em entender, por causa do modo como nós lidamos com o nosso nome, escolhendo pela audição, né, soa bonito, ou porque viu numa novela, ou então o médico que fez o parto, sei lá, um amigo. Os critérios que nós usamos são mais leves, digamos assim, e por isso, para um judeu era grave alguém profanar o seu nome dando outro nome. E até para nós já é desagradável receber um rótulo, não é? Que alguém nos rotule como tapado ou como idiota. Mas, segundo Jesus, irmãos, isso aqui é um ato de desumanização. Você está rebaixando a pessoa a um nível subhumano. Você está, por assim dizer, matando as pessoas. É assim que ele interpretou. E o outro termo que ele usa, que é tolo, versículo 22, parte C, moré, tem um sentido semelhante. E o objetivo é o mesmo, é rebaixar a pessoa, é despersonalizar a pessoa. Todos nós certamente queremos conviver com pessoas que iluminem nosso futuro, que digam coisas que, mesmo sendo duras, sejam verdadeiras e, ao mesmo tempo, abram um clarão de luz para a nossa vida seguir em frente. Mas os rótulos têm exatamente essa força de travar qualquer progresso na vida da pessoa. Então, quando alguém rotula outro de alguma coisa, aquilo não é apenas uma coisa que se cola na testa. Aquilo é uma proposta de mundo. E é uma proposta de um mundo muito fechado, muito, muito resolvido já. E isso, para Jesus, é um tipo de morte que se coloca, que se põe sobre as pessoas, irmãos. Então, quando alguém fala ou insulta o seu irmão, o texto nos diz que é como se ele estivesse tentando apagar os potenciais, o futuro das pessoas, que é exatamente o que um assassino faz, não é? O que é que o assassino faz? Qual é a queixa dos pais que perdem seus filhos por assassinato, ou então as pessoas que assistem a um jovem morto? As pessoas dizem sempre assim: tinha um futuro inteiro pela frente, né? Era cheio de potenciais. Pois é exatamente isso que Jesus diz que as palavras são capazes de fazer, quando elas são usadas não como curativos, não como incentivos, mas como navalhas na vida das pessoas. Elas são capazes, de algum modo, de operar morte nas pessoas. E Jesus diz que quem faz isso se encaixa na categoria de assassino. Para o tribunal humano, você não vai pegar 1 ano de cadeia, você não vai pegar nem 1 dia de cadeia, mas diante de Deus você fica implicado, porque Ele vê o coração e vê quando a língua, com a malícia cirúrgica, faz feridas que dificilmente cicatrizam, né? Então Deus sabe dessas coisas. Existe uma discussão muito grande, irmãos, acerca do significado ou das diferenças entre essas duas palavras, raká e moré, né, que são traduzidas aqui como insulto e como tolo. Alguns diferenciam como mente e coração, né? Alguém está falando da sua inteligência e outro da sua vida moral. As discussões são muito grandes em relação ao que significaria essas duas palavras.
Mas um ponto permanece, e nisso todos concordam, né? É que, segundo Jesus, quem age assim com os outros não precisa matar, no sentido que a gente conhece, visível. Já é, diante de Deus, um assassino e se coloca aqui na mesma posição daqueles que serão condenados ao inferno. É o que Jesus está dizendo aqui. Versículo 22. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa palavra inferno literalmente é Geena, que vem de novo de uma palavra aramaica que significa Vale de Inom. Vale de Inom era um lugar em que os antigos idólatras em Israel, no Israel antigo, sacrificavam seus filhos, passando seus filhos pelo fogo. Com o tempo, o lugar foi abandonado nos arredores de Jerusalém, mais ou menos no sul e no sudoeste de Jerusalém, era um lugar enorme, e aquilo virou uma espécie de aterro sanitário, um lugar onde as pessoas jogavam lixo e o tempo inteiro tocavam fogo lá, e o fogo ficava ardendo indefinidamente, não é? E daí vem aquelas metáforas, né, de que é o lugar onde o fogo nunca se acaba e o verme nunca morre, porque sempre tinha os vermes comendo as coisas e sempre tinha alguém tacando fogo naquilo ali, e o tempo inteiro aquilo ia pegando fogo, e a impressão é que o fogo nunca acabava, né? E aquela era uma metáfora perfeita para essa situação, para essa dimensão de banimento, para onde serão jogados, onde serão jogadas aquelas pessoas que não têm amor, né? Que não têm Deus no coração, aquelas pessoas que olham o próximo apenas para instrumentalizá-lo, que olham o próximo apenas como trampolim ou como qualquer coisa de sub-humano, mas que não conseguem discernir sequer aqueles que são daqueles que não são os seus irmãos. Então nós somos chamados, irmãos, nesse versículo, desde o versículo 20, não é entender isso, é que sem essa profundidade, sem essa percepção do que os mandamentos da lei de Deus nos dizem, nós nunca vamos poder ser cidadãos de fato do reino dos céus. Nós vamos ser estudantes bons da Bíblia, como os escribas, e nós vamos ser pessoas que praticam a lei superficialmente, só para poder falar mal dos outros, como os fariseus fazem. Mas nós nunca vamos ser cidadãos do céu se não entendermos a lei de Deus de acordo com o intérprete final dessa mesma lei, que é o nosso Senhor. Esse mandamento é importante, acho que de modo especial hoje para nós, como cidadãos brasileiros. Vocês certamente sabem que nós vivemos já há alguns anos no país que mais mata no mundo. Mata, assassino, tá? Que mais assassina no mundo. O Brasil é o país que mais assassina pessoas no mundo. Quando nós falamos 60 mil homicídios por ano, é isso que se faz no Brasil, parece-me que a gente não sente a gravidade direito disso, irmãos, porque parece-me, tá? Que a gente faz algum tipo de transposição ou faz algum tipo de comparação com o dinheiro. E como a gente está sempre ouvindo assim, fulaninho desviou 1 milhão, você sabe, 1 milhão até que é pouco, a gente está ouvindo o tempo todo aí 40 milhões, 50 milhões, já estamos falando de 3 trilhões que foram desviados nesses anos todos aí. Então a gente já está habituado com coisa ruim na faixa dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, e parece que quando alguém fala 60 mil, a gente não tem a medida exata. Primeiro, do fato de que dinheiro é menos importante do que vida, não é isso? Então os brasileiros se escandalizam profundamente com os milhões roubados, mas eles esquecem que é melhor você estar vivo do que você perder dinheiro. Se você perder dinheiro, você recupera. Se você estiver vivo, aí só se Jesus ordenar que alguém no seu poder, mas ele não costuma fazer isso não, tá? Então, normalmente, o que acontece é que Jesus recupera suas finanças. A sua vida ele deixa para o juízo final. E ele tira a sua vida de novo da morte. É a impressão que eu tenho, é que as pessoas não sentem o peso disso. Por exemplo, o peso de que esses 60 mil correspondem à Europa inteira num ano, e os Estados Unidos juntos, num ano inteiro, não matam tanto quanto o Brasil. São quase 20 países. Então, isso realmente de cair o queixo, irmãos. O nosso país é o país que mais mata no mundo. Você tem que tomar cuidado com esse dado, porque você pode dizer assim, olha,
eu não mato. Então eu termino me destacando no meu país. Um país de tanto assassino. Eu sou até paciente com certas pessoas no trânsito. Você pode se esconder atrás desses 60 mil homicídios para dizer que você até que não é uma pessoa ruim, não. Não tem aquele ditado, em terra de rato, morcego é anjo? Você se sente um anjo, só porque você não mata as pessoas. Isso é um risco, irmãos, que todos nós corremos morando, vivendo no Brasil, em que se mata mais do que em qualquer outro lugar no mundo. Esse mandamento é extremamente relevante na sua interpretação mais profunda, que se você lê como um escriba ou fariseu, você vai fazer uma leitura técnica e dizer, graças a Deus não sou como os demais brasileiros que matam 60 mil pessoas, etc, etc. Mas se você fizer a leitura de acordo com o que Jesus está dizendo, aí você entende o que é depender da graça dele. Você sabe o que é ser livre do inferno só por causa da graça de Jesus Cristo. Porque não são poucas vezes em que nós maltratamos as pessoas, ou desdenhamos as pessoas, ou insultamos as pessoas, como Ele próprio nos mostra aqui, irmãos. O nosso Senhor nos mostra também que esse mandamento é importante não só para nós como brasileiros, mas para nós como crentes de uma igreja. Vocês perceberam aqui que Jesus está falando não é da relação sua com o pessoal no trânsito, não. Eu só usei como ilustração. Ele está falando aqui da relação sua com os irmãos da igreja Betel, que é que você... Quando a gente fala da igreja, a igreja para nós, no sentido prático, não é? No sentido concreto, é a igreja local. Então, é para os irmãos da igreja Betel, isso que o texto está falando aqui. E Jesus mostra aqui que, de fato, a marca daqueles que não vão para o inferno é o amor que eles têm aos irmãos. Nisto conhecereis, não é? Que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Nós podemos dizer até que ser crente é amar os irmãos. O que é um crente? É alguém que ama os irmãos da igreja. Claro, você tem outras definições para isso, mas uma delas é essa. Se a pessoa não tem amor pelo outro, que é o seu próprio irmão, então essa pessoa não tem a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, não é? E Jesus está mostrando aqui que existem dois fatores com os quais nós devemos tomar cuidado em relação ao cumprimento desse sexto mandamento, irmãos. O primeiro deles é o nosso gênio ruim, nosso temperamento complicado, não é? Todos nós temos dificuldades na vida, todos nós temos nossos problemas, nossas frustrações, e nós devemos também tomar cuidado não só com o nosso gênio, com o nosso temperamento, mas também com a nossa fala, que pode se tornar desastrosa. Há um versículo, até nós estudamos essa semana com a nossa UPA, né, de Provérbios 18, que diz isso: morte e vida estão no poder da língua. O que bem aproveita deles, ou o que se interessa por esse assunto, o assunto da linguagem, há de comer bons frutos. Mas tem gente que não está nem aí com as matizes, o peso que as palavras têm, as consequências que elas podem ter. E mesmo quando você é muito cuidadoso, você já não tem o controle de como as pessoas vão receber suas palavras. Agora, se você é descuidado nas palavras, aí você tem que esperar mesmo só coisa ruim acontecendo. E não é à toa que a Bíblia constantemente está falando, cuidado com a língua, cuidado com a língua, cuidado com a... Há capítulos enormes tratando só sobre o uso da língua, que é para o crente se interessar por esse assunto, já que muitas encrencas que ele há de ter na sua vida advêm das suas palavras, assim como também muitas delícias, né? Muita coisa boa que a gente recebe na vida vai vir do bom uso que a gente faz da língua, irmãos, confiados na graça de Deus, porque, como eu falei, não dá para você dominar perfeitamente a língua, você tem que contar muito com a graça de Deus. Mas quem não se importa com esse assunto, aí tem pouca chance de agradar a Deus. E Jesus traz implicações aqui muito graves, não é, irmãos? Quando nós não respeitamos a sacralidade da linguagem, o fato de que a linguagem é uma coisa maravilhosa, um dom maravilhoso de Deus. E nós devemos lidar com ele, não é? E essas duas coisas, o gênio ruim e a língua ferina, a língua que maltrata, que mata, essas duas coisas são tratadas com meditação e com prece. Não pensem os irmãos que é com cursos de linguagem. Não, essas coisas todas ajudam.
Mas se você não tem apego, se você não tem apreço à palavra de Deus, às palavras de Deus, você vai ter que pegar suas palavras em outro lugar, irmãos. Todo mundo, quando nasce aqui, só sabe falar é aquele grito que a gente dá, é a gramática toda que você sabe. O resto você aprende com alguém, não é? Pois se você não aprender com Deus a falar, com seus irmãos, com as pessoas, você vai aprender com outras pessoas. E, em geral, o aprendizado é inferior. Então, nós não estamos aqui falando de grandes malabarismos, é de você respeitar a meditação na palavra de Deus, é guardá-la no seu coração e também você procurar orar a Deus, responder essa palavra de Deus e pedir pela igreja, pedir pelos seus irmãos, a fim de que você não peque, não quebre esse sexto mandamento da lei de Deus, irmãos. Quando nós falhamos com essas duas coisas, né, com a palavra de Deus, com a meditação e com a prece, então nós costumamos despejar nossas frustrações, nossas raivas, nossos orgulhos nas outras pessoas, e nós espalhamos trevas também. Porque, em geral, quando você fere uma pessoa, você está tentando apagar o futuro dela. É o princípio do assassinato mesmo. O que é que um assassino faz com você? Ele quer cancelar seu futuro. E quando você é duro com a pessoa no sentido maligno, você quer acabar com o futuro dela. Passado você não pode, o presente, à medida que é presente, vira passado, né? Então o presente, ele é presente à medida que não existe, como diz Agostinho. Então, o que você está tentando atingir na vida de uma pessoa quando você tenta destruí-la por meio das palavras é o futuro dela, que é exatamente o que um assassino tenta fazer, só que matando uma pessoa, irmãos. Então, longe de ser apenas uma proibição, essa meditação sobre o sexto mandamento da lei de Deus, ela nos chama, irmãos, a ver o futuro dos nossos irmãos e a trabalhar por ele, a olhar não exatamente aquilo que o irmão está fazendo como sendo o fim da vida dele. Se está errado em alguma coisa, nunca olhe para um crente de acordo com o presente dele. Não se faz isso. Também nunca olhe para um crente de acordo com o passado dele. Ele já tem o diabo para fazer isso. Olhe para um crente de acordo com o futuro que Deus diz que ele tem. E aí você consegue tratar corretamente o erro dele no presente e, ao mesmo tempo, você fica apontando o tempo inteiro para a cruz e para as meditações que ele deve ter na vida feliz, que é a vida que o aguarda. É assim que a gente tem que olhar para os nossos irmãos da igreja. Nunca, nunca, nunca pela atualidade, mas sempre pela potencialidade deles em Cristo. Não é uma aposta no ser humano, não. Estou falando aposta na palavra de Deus, naquilo que Deus já disse que vai acontecer com o seu irmão no futuro. Vocês já imaginaram se vocês conseguissem ver um membro aqui da Betel transfigurado, como Jesus disse que ele vai ser? Imagine aí, irmãos, como seria? Eu não vou citar nenhum nome aqui, não. Pega um nome aí da sua cabeça, um daqueles, uma pessoa que talvez você não goste muito. Se você visse essa pessoa transfigurada, do jeito que ela vai estar no dia em que Jesus Cristo chamá-la e disser assim, olha, a partir de hoje você vai ter uma nova edição. Você era bem capaz de cair ajoelhado diante dela querendo adorar. E ela vai dizer, não, você não lembra de mim, não? Eu sou aquele lá, aquele fulaninho, aquela fulaninha. É assim que nós devemos tratar as pessoas, irmãos. Como pessoas que no futuro serão transfiguradas e se tornarão de fato aquilo que já são hoje, que é a elite da humanidade. É a nova criação de Deus, as novas criaturas de Deus. O grupo que vai sobreviver a tudo mais. Quando tudo mais for destruído, a igreja vai estar lá gloriosa, brilhando. É assim que você deve julgar seus irmãos. E você vai ver facilmente que você não vai passar a mão na cabeça das pessoas. Você vai tratá-las em verdade, em amor, mas sempre tendo essa perspectiva. Porque quem oblitera isso, quem tenta arrancar isso de um crente, é assassino. Está na mesma condição, embora não caia em tribunal humano, cai só no divino. Eu gostaria de fazer uma leitura de uma citação e com ela encerrar essa mensagem, irmãos. É uma leitura um pouco extensa, mas ela vale a pena, do C.S. Lewis, num livro maravilhoso dele, Peso de Glória. E ele fala sobre isso, sobre essa visão que nós devemos ter dos nossos irmãos, a visão correta a ter sobre os nossos irmãos, para que nós não caiamos nesse pecado de quebrar o sexto mandamento da lei de Deus. Ele diz assim, o volume, o peso, o fardo de glória do meu próximo deve pesar sobre mim diariamente, o fardo tão pesado que só a humildade pode carregar, e os ossos do orgulho quebrar-se-ão. É muito sério viver numa sociedade constituída por possíveis deuses e deusas,
lembrar que a mais desinteressante e estúpida das pessoas com quem falamos pode um dia vir a ser alguém que, se a víssemos agora, nos sentiríamos fortemente impelidos a adorar, ou, quem sabe, a personificação do horror e da corrupção só vistos em pesadelos. Passamos o dia inteiro ajudando-nos uns aos outros a, de certo modo, encontrar um desses dois destinos. E à luz dessas possibilidades esmagadoras, e com o devido temor e circunspecção que devemos orientar as nossas relações com os outros, toda amizade, todo amor, toda recreação, toda política. Não existe gente comum. Você nunca falou com um simples mortal. As nações, as culturas, as artes, as civilizações, essas são mortais. E a vida delas está para a nossa como a vida de um mosquito. Mas é com criaturas imortais que brincamos, trabalhamos ou casamos. E a elas que desdenhamos, censuramos ou exploramos, horrores imortais ou esplendores perenes. Não significa que devamos ser perpetuamente solenes. Precisamos divertir-nos, mas nossa alegria deve ser aquela, aliás, a maior de todas, que existe entre pessoas que sempre se levaram a sério, sem leviandade, sem superioridade, sem presunção. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos cubra com a sua graça em nossas falhas em relação a esse mandamento. Amém.